Eu acho que a palavra-chave é imersão. Os videogames, a partir de, se não me engano, 2010, 2011, começaram a ser categorizados como hipermídia. Porque é aquela mídia onde tu interage junto, você não fica passivo. Salve, salve, moçada do esporte tempo todo, Terra Vermelha, aqui na esquina da 12 com a José Bonifácio, 12 de outubro 103, com mais uma entrevista, um desafio para mim hoje aqui, não que as outras entrevistas, há cerca de 50 não foram, mas essa porque precisei estudar o assunto e não estudei o suficiente. Eu chamaria de videogames, não, jogos eletrônicos, quem sabe? Hoje eles são chamados de e-sports, e.sports, também racing, algo em torno disso. E o convidado, o nosso videomaker, o nosso editor de imagens, de áudio, o nosso fotógrafo, o nosso baixista, Thiago Teobald, está aqui hoje do lado de cá do aquário, digamos assim, para que nos insira esse assunto também no tempo todo, que outro dia foi discutido em nível de Ministério do Esporte. É esporte? Não é esporte? Para começo de conversa, do que estamos tratando, Tiagão? Luiz, antes de responder a tua pergunta, que bom que tu começou com essa pergunta, era o que eu estava esperando mesmo. Quero te cumprimentar por trazer esse assunto, né? E também por, digamos assim, na falta de alguém mais qualificado, me chamar aqui para fazer uma introdução a isso. Joia. Né? E esperamos que esse programa seja também um chamado se há outros pilotos virtuais aqui na cidade, que eu acredito que tem, né? Aí isso vai servir uma espécie de um apelo para ver se esse pessoal se manifesta e quem sabe a gente comece a criar uma comunidade de pilotos virtuais aqui da cidade. Respondendo a tua pergunta, eu vou dar a minha resposta. Eu acho que e-sports é esporte sim, só que vamos destrinchar essa resposta. É esporte, mas como o próprio nome diz, é esporte eletrônico, é um esporte do meio eletrônico. Ele não está querendo tomar o lugar do esporte convencional, até porque isso para todo mundo isso é uma novidade. A gente não esperava que a coisa fosse chegar nesse ponto que chegou, essa evolução tão rápida, gigantesca, em torno dos últimos 20 anos, que foi o maior crescimento desse meio. E aproveitando, eu vou usar minha colinha aqui, porque acho que para a gente falar de esporte, eu fui ao dicionário, né? E o que o dicionário diz? O significado literal de esporte: prática metódica, individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição, desporto. Sentido figurado: cada uma ou o conjunto dessas atividades, desporto. Então, é uma atividade que requer um considerável nível de preparo físico e mental. E eu acho que é usado a palavra esporte, porque você poderia dizer competições eletrônicas, mas se tu fala competição eletrônica, parece que fica uma coisa meio vaga, parece que denota algo de menor importância do que realmente é. Então acho que a palavra esporte está inserida nesse esporte eletrônico justamente para dar esse significado de que é uma competição de alto nível, que é muito levado a sério, e ao longo dessa conversa aí eu vou tentar te explicar o possível, né, para provar que isso é uma indústria realmente gigantesca, que está superando em números, principalmente em dinheiro, vamos falar, porque isso é grande, porque tem muito dinheiro envolvido, tem muitos patrocinadores, muita gente que viu um mercado, um nicho de mercado muito grande, e é o que está sendo mostrado. Sim, não tem dúvida, eu vi isso mesmo, né, do quanto cresce em um ano,
35% no movimento financeiro de 18 para 2019, que aumenta 35%, né, em um ano hoje. Mas da atividade física, o que ela te exige para ficar nesse terreno ainda? Pois olha só, por onde eu posso começar? Nós vamos tratar aqui principalmente de simulação de corrida, que é a minha praia, né? Porque esportes tem várias... Mas eu não te anunciei como piloto... Um piloto virtual, amador. Piloto virtual amador. Amador, porque tem os caras que fazem isso a nível profissional, e aí vamos dizer o cara do nível profissional. Ele tem praticamente o mesmo condicionamento físico, disciplina de um piloto de verdade. Porque assim, ó, Luiz, uma coisa... Ele vive disso? Ele vive de disso. Corrida virtual? Ele vive de corrida virtual. Tem competições que resultam em premiações que permitem que ele viva disso. Sim, competições licenciadas pela FIA. Vamos chegar lá? Vai chegar lá? Vamos chegar lá, obviamente. A questão do condicionamento físico. Isso. Porque assim, a maioria do pessoal não faz ideia. Acha que vou sentar ali, vou pegar naquele volantezinho e claro, tinha antigamente, anos 90. Litrão de refri e um salgadinho. Não, tu até pode fazer, mas tu não vai aguentar muito tempo. Eu vou te dizer assim, ó, Luiz, eu mesmo que faço de forma, é uma paixão, eu faço isso de forma amadora, mas eu levo muito a sério, né? Por exemplo, é a mesma coisa do carro. Quantas horas tu aguenta dentro do carro na estrada? Até começar a te cansar o trapézio, o braço, as pernas, né? Tu ficar sentado muito tempo no banco. Ali é a mesma coisa. É a primeira coisa. É isso que a gente chama do tônus muscular, né? Eu adoro usar essa expressão porque a gente aprendeu no tempo da universidade, as aulas de canto coral, né? Eu aprendi muito sobre essa conscientização corporal e sempre manter postura de ombros, de abdômen, sentar direito, esse tipo de coisa, né? E a gente precisava desse tônus para cantar no coral universitário. É a mesma coisa para o instrumento, tu vai sentar o piano, tu vai manter uma postura de ombro relaxado, esse tipo de coisa, o violão, o violoncelo, qualquer instrumento que seja, qualquer atividade, até mesmo no computador. Certo. Né? E no caso do simulador é a mesma coisa, tu vai sentar ali, ficar naquela posição de pilotagem, digamos, por 1 hora, uma corrida de 1 hora, que é muito comum, né? Tu tem que ter um preparo de joelhos, de ombro, de braços, de tudo, sem falar no condicionamento mental. Sim. Né? É uma atividade que envolve muito disso, dessa consciência corporal, e é uma experiência sensorial também, porque tu vai fazer uso da tua audição e principalmente da tua visão, né? O olho rápido, aquela espiadinha, tu dá uma olhada no nível de combustível, dá uma olhada no pneu, tu dá uma olhada no teu tempo, no delta, né? Essa coisa, tu olha no retrovisor, tem o cara chegando do lado, tu ouve o carro chegando aqui por trás ou pelo lado. Então é uma série de, isso aí, como é que eu posso dizer, é uma série de decisões rápidas, né, de curtíssimo tempo, que tu tem que estar sempre em estado de alerta. Tu não vai ter um bom desempenho no simulador se tu tiver, por exemplo, um dia com a cabeça meio turbulenta, assim, com problemas. Às vezes acontece. Acabou o expediente, Sim. tô louco para fazer uma corrida, ligo o simulador, mas eu tô com aquele probleminha ali, e eu tô na pista e eu tô pensando naquela outra, quando vê, já baixou 1 segundo, 2 segundos, na verdade subiu, né? Ficou mais lento o tempo de volta, ou me desconcentro, alguma coisa de ruim acontece, desliga, sai fora, entendeu? Basicamente isso. Certo. A gente começou e tu disse que foi legal que eu toquei no assunto de se é esporte ou não, mas tem alguém querendo discutir isso ou já é um assunto do passado e quem é do esporte eletrônico toca a vida e não está nem aí para esse tipo de discussão, ou essa questão de entrar em algum momento em uma Olimpíada tem o seu valor também? Eu acho que ainda há uma resistência. Eu acho que ela é bem menor do que era inicialmente, porque já foi maior. Já foi maior, nossa, como eu anotei ali, eu estava vendo um programa de noticiário, o pessoal discutindo, mas lá nos Estados Unidos, né, discutindo isso, e uma das comentaristas falou, não, se não há esforço físico, se tu não sua, não é esporte. Mas como eu disse no início, o e-esporte é o esporte do meio eletrônico. Não, de forma alguma está querendo competir em mesmo nível de desgaste físico, né, com o esporte convencional. Correto. Né? Como eu disse, eu acho que a palavra esporte ela foi inserida nesse termo justamente para dar essa denotação de que é uma competição de nível profissional,
de alto nível, que é uma coisa muito séria e que simula, no caso da corrida virtual, simula a física do carro e de pistas e todas as variáveis possíveis da forma mais realística possível, né? É uma coisa que está em constante desenvolvimento, né? Porque seguido sai a atualização desses jogos, praticamente a cada mês, a cada 2 meses, aí sai uma atualização, aí eles listam ali, a física do carro tal foi melhorada, não sei o que da suspensão do tal carro, pista. Por exemplo, essa engine da Slightly Mad, que eles têm, porque é um motor gráfico, como é que eu vou tentar te explicar da maneira mais simplificada possível. O jogo é um programa, né? Sim. Ele é um programa. O jogo roda nesse programa. Certo. Nesse programa é como eles chamam a engine, motor gráfico, e também às vezes muito comumente chamado de sandbox, que é a menção à caixa de areia. Nos Estados Unidos é muito comum aquela caixa de areia onde a criança brinca e faz castelinho, faz coisinha. É uma caixa de areia, um sandbox virtual, é um mundinho virtual com todas as variáveis possíveis da física do mundo real, desde iluminação, de chuva, de deformação de solo, todo esse tipo de coisa detalhada em parâmetros. Sim. Como eu te enviei E que pode ser melhorado. Sempre melhorado. Eles estão sempre buscando. E que simulam uma corrida real. Sim, por exemplo, os simuladores mais sofisticados, né, eles chegam a simular 3 milhões de parâmetros por segundo. E esses parâmetros é o que? É o atrito do pneu na pista, se a roda passa por uma deformação, né, se a pista está molhada, tu vai perder tanto percentual de aderência, a roda vai escorregar, se tiver areia na pista, o teu percentual de aderência vai cair naquele momento também. A frenagem, a força G, joga o peso do carro para frente, o que empurra as rodas frontais contra o asfalto, consequentemente o volante fica mais pesado, e etc, etc, etc. Todos os parâmetros possíveis, que são possíveis de se expressar através de cálculos físicos, né? Qualquer um que lembre superficialmente aí do ensino médio, da física, a gente estuda atrito, né, contra superfícies, peso, massa, os próprios engenheiros, né? O engenheiro, quando ele vai construir um prédio, ele leva em consideração, porque é possível calcular, é possível prever o que vai acontecer com essa matéria, com essa massa, seja o carro todo, cada componente, e em relação à pista. Aí entra um elemento muito, muito importante e que torna isso muito realístico, que foi a partir de, depois eu confirmo aqui, mas eu acho que foi em 1997, o primeiro volante com force feedback. Vou te explicar o que é isso. Até então, acho que em 94 foi o primeiro volante que eles criaram para jogar, porque desde que existe videogame... Tu joga com volante também? Sim. A simulação de corrida, ela tem que ser com o volante, né? Para tu ter a maior precisão e para tu... É que eu baixei um no celular esses dias para brincar, andei naquela zebra direto e na grama, não teve jeito. Sim, não, mas já vou te explicar também a dificuldade de tu se adaptar a isso. Uma coisa é jogar com joystick, tu pode jogar muito bem no joystick, que era o meu caso, e quando eu fui pro volante a primeira vez, eu pensei, o que está acontecendo? Eu não consigo deixar o carro na pista. Eu demorei, foi em torno de alguns poucos dias jogando bastante, porque eu fiquei muito empolgado, a adrenalina vai lá em cima, é que nem um instrumento. Tu começa a tocar, tu começa a aprender a música, tu vai evoluindo e daí tu quer ficar horas e horas naquilo de forma quase compulsiva, vamos dizer assim. Mas tu não gosta mais de racing do que da música? Não, obviamente que não, né? Agora fiquei mais tranquilo. Não, claro que não. Mas assim, ó, é uma coisa que eu aprecio muito, uma atividade que eu aprecio muito porque tem muitos paralelos com a música. Por exemplo, os tempos de volta, porque a corrida em si, seja virtual, seja real, a corrida é uma atividade de resistência, endurance, que eles chamam. Por quê? Porque todos os pilotos vão estar em nível muito semelhante. Vou te dar um exemplo. Digamos, circuito da Bélgica, Spa-Francorchamps. O tempo médio de volta num carro GT3 é 2 minutos e 25, 2 minutos e 30. Digamos, aí você entra numa corrida online, onde os pilotos são nivelados através de licença, já eu explico isso. E daí, porque assim, o servidor ele seleciona os jogadores conforme nível. Ele joga aqueles jogadores de nível semelhante num servidor, numa sala. Tu tá no ranking mundial, Thiago?
Eu não diria assim, porque tem as licenças. De 2, 3 simuladores que eu jogo tem sistema de licença do próprio jogo. Não é uma licença universal. Fora o iRacing. O iRacing tem uma licença que é global, digamos assim. Ela anda em paralelo com a licença oficial da FIA. Né? Porque assim, um piloto não vai direto para a Fórmula 1. Certo. Ele tem que... Tá no GT. Geralmente eles começam no kart, na adolescência, né? Se o cara é muito bom, ele vai para a Fórmula 3, aí ele vai para a Fórmula 2, e só que não basta só passar pela Fórmula 3, pela Fórmula 2, ele tem que pontuar, a licença dele tem que ganhar pontos para ele subir, né? No caso do iRacing, a gente começa como rookie, amador, né? Aí tu adquire um certo número de pontos, tu vai a tua carteira, a tua licença vai pro nível D, né? Aí o nível D vai... Gratuito isso, tem que bancar? Tem um deles que é pago. Esse, o iRacing, que é o simulador mais sofisticado, mais realístico que tem, o mais popular. Sim. Ele foi criado, acho que em 2009, ele foi criado com esse propósito. Somente competições online, sérias, licenciadas, corridas a cada 30 minutos, corrida de todo tipo de categoria que tu imaginar. Os servidores deles trabalham de forma autônoma, né? E tem esse sistema de licenças, e daí no momento, dependendo do score da tua licença, o próprio servidor vai te jogar para uma sala com outros jogadores de nível semelhante. Ele não vai jogar o cara, por mais que seja da classe D, da classe C, vai ter os caras que são muito bons e os caras que não são tão bons assim. Então é o que eu costumo dizer, é o jogo que ele te coloca no teu devido lugar. Se tu tirou um 8º na qualificação, muito provavelmente tu vai ficar por ali na corrida depois também. A menos que o cara da frente erre, assim, porque é muito difícil. Porque são todos muito nivelados e tu vai ficar ali em 8º e isso não é ruim, sabe? Tu aprende a ficar no teu lugar e se na próxima corrida tu ficar em 5º, na outra tu ficar em 3º, tu vai perceber a tua evolução. Tu foi merecido aquilo, entende? Porque todos os pilotos são muito nivelados. Voltando à questão do tempo, só para concluir. Sim. Por exemplo, Spa-Francorchamps, 2 minutos e 25, digamos, que é a média de tempo. Certo. O primeiro colocado vai fazer 2,23 e uns quebrados. O último colocado, digamos que seja uma corrida de 24 carros. O último colocado vai ser lá 2,27 e uns quebrados. Do primeiro ao último são 2 segundos de diferença apenas. Corrida de 30 minutos, vamos dizer. 30 minutos dá para fazer umas 12, 13 voltas, né, nesse circuito. Tu vai ter que fazer todas essas voltas mantendo essa consistência. Porque numa volta ali que tu cometeu um erro, tu vazou da pista, tu perdeu 2, 3 segundos, se bobear a fila toda já te ultrapassa, tu fica em último e aí tu vai ter que ralar. Ou muito provavelmente tu vai terminar a corrida ali nas últimas colocações, né? Ou a menos que tu seja muito bom, ou caras da frente errem também, é porque acontece muito, rola incidente, rola esse tipo de coisa. E isso está relacionado com a licença também. Para concluir o papo da licença, como é que tu evolui a tua licença tanto no iRacing, como no Assetto Corsa, como no automobilista? Eles chamam de safety rating, é o teu rendimento como é que eu posso traduzir? De cuidado ao volante. Começa assim, é mais ou menos assim, a cada 60 quilômetros rodados tu pode causar um incidente. Se tu causar mais do que um incidente a cada 60 quilômetros rodados, teu score cai. Entendi. Se tu não causa nenhum incidente, teu score só vai subindo, só vai subindo. Então é assim, o servidor, isso é muito eficaz, porque o servidor já sabe que se o cara tem um score alto, é porque ele pilota muito limpo, ele não joga sujo, né? Ele não vaza da pista, dificilmente o cara vai causar algum incidente. E para os que cometem muito incidente, a suspensão, e o cara pode ser banido permanentemente da plataforma, nunca mais poder jogar. A partir desse score, tu vai mudando de categoria? Vai, a tua carteira, a tua licença vai subindo e vai liberando eventos mais avançados, né? Ali no D tu vai ter Fórmula V, tu vai ter a Copa do MX5 Miata, que é muito legal, não é porque é da classe D. Vamos botar uma imagem, eu acho que esse vai ser um vídeo com bastante demonstração de imagem, porque uma certo. coisa, né, ficar falando, outra coisa tu vê na prática. Fechou, muito bem lembrado. Na classe C já vai te liberar a Fórmula 3, né, quando a carteira for para B vai liberar a Fórmula 2, GT3, corridas de 1, 2 horas, né, tem corridas de 12, corridas de 24 horas, como na vida real. Sim. Porque daí é um carro e são 2 ou 3 pilotos que revezam.
um piloto corre 2 horas e no próprio servidor o outro piloto lá na casa dele já está conectado esperando. Na hora que ele vai para o box, o servidor conecta ele no carro. Assim como na vida real, eles trocam de piloto fisicamente. Sai um piloto, entra outro piloto e vá correr. Porque um fato curioso sobre essas corridas de endurance, por que elas foram criadas? Porque os fabricantes eles queriam provar que os motores são muito bons, que os motores aguentam ficar... Na vida real, isso. Na vida real. 12 horas, 24 horas com... Pensa um carro de até os carros protótipos que são até mais potentes que o Fórmula 1, chegam a 1000 HPs de potência. Era para comprovar que suportava... Imagina um carro 24 horas, 1000 HP, rodando a giro máximo. No limite. E não fundir, não acontecer nada. Era esse o objetivo. Era para mostrar que os motores eram bons. Né? Mas, claro, hoje está muito mais além. Claro que ainda tem esse propósito, mas foi muito além disso. Né? Se tornou uma competição, deu uma paixão mundial, praticamente. Tá, deixa a pergunta de pai agora, né? Preocupado com os filhos que não saem do celular, não saem da tela. O quanto toma teu tempo e tu deixou de jogar um basquete ou fazer uma academia? Legal essa pergunta, e eu acho que eu vou... Tá gostando das perguntas? Tô. Eu vou provocar um pouco, né, cara? Luiz, que eu tô do outro lado do balcão. Se tu me permite, eu vou começar respondendo, voltando mais no tempo. Falar um pouquinho da minha infância. Pô, total. Né? Para o pessoal não achar que eu sou... Com as cartucheirinhas de jogo de videogame. Mas não isso. É claro, falar do videogame, mas falar que assim, para o pessoal achar que vai ver o cara é recluso, ele passou a vida inteira só dentro do quarto jogando videogame. Não, né? Eu fui muito moleque. Pedalou. Nossa, como tu sabe, eu nasci e cresci lá em Cerro Largo. Certo. Né? E... Pô, queria ser goleiro? Claro, tu era meu ídolo, inclusive. Eu assisti os jogos do Luiz lá na Aurora, cara. Pô, Luizinho, goleiro do Aurora. Bons tempos. Não, mas, cara, eu fui muito moleque. Eu passava na rua, passava com os amigos. E era bicicleta, era banho de rio. Cara, nós pedalava lá da nossa casa até a linha Marreca, linha Tolosa, 10 quilômetros. A criança de 10 anos saía com o pai e com os tios no final de semana, nós pedalava até lá para tomar banho de rio. Certo. E nadava, adorava nadar, gosto de nadar muito ainda. Esse tipo de coisa. Tava sempre correndo de bicicleta, subindo em árvore, jogando bola, jogando vôlei. Né? Claro, sempre gostei do videogame. Né? Tem um momento do videogame, tem um momento de fazer uma atividade física. Né? E outra, não tem. E como eu disse, o cara que quer se dedicar, mesmo que de forma amadora, como eu faço, vai fazer um mês que eu não ligo o simulador. De tanto trabalho, tem 2 bandas para tocar, tem um monte de coisa para fazer e o simulador está lá. A hora que der eu vou, mas agora, e mesmo assim, com essa baixa frequência, tu tem que estar pelo menos com essa boa forma da lombar, principalmente lombar. Né, cara? Se tu é um cara sedentário, tu não vai aguentar a rotina de um simulador de corrida. Entende? Então, claro, o preparo físico não é o mesmo do nível de um atleta real, claro que não, mas também o cara 100% sedentário também não vai aguentar essa rotina. Né? Tá, falou das 2 bandas, dá para botar um trechinho também em vídeo, hein? Claro, com prazer. Tá. O que vão rodar, hein? Vai rodar. Vamos rodar da The Persons Club. The Persons? Inclusive tem um canal no YouTube, o pessoal pode seguir. Vamos seguir, vamos aumentar os seguidores ali no Instagram. Certo. Isso, temos show agora. Tem show? No Astralpalooza, 8 de abril, no Gerve. Vamos estar lá animando. E eu tô tocando no tributo ao Iron Maiden também. É mesmo? Me chamaram em janeiro desse ano. Tem alguma gravação também desse? Talvez tenha alguma coisa, mas eu acho que por enquanto ainda não. Tá. Porque nós estamos nessa fase de construir um material aí para divulgação. E um trechinho do teu canal também, aquele baixão que tu faz com a Opet. Sim. Rodamos aqui um pedacinho. Com prazer, claro. Bacana. Muito bem, vamos lá. Lá da Atolosa de Cerro Largo, tu vem pra cá, né? Tu jogou um basquete um tempo, né? Não te chamaram pra ir adiante, um vôlei, nada? Cara, eu vou te dizer assim, na escola eu gostava muito de molequear, vamos botar nesse termo, né? Sempre gostei de molequear, mas agora na educação física da escola não. Eu gostava quando eram as práticas de atletismo, né? Salto com vara. Tá. Claro, a gente fazia daquele nosso jeito, o arremesso de vara, o salto. Isso tu curtia. Isso eu curtia.
Agora, quando tinha futebol, aí eu já não curtia. Por quê? Porque eu nunca fui um bom jogador. Eu gostava de ser goleiro, né? Agora jogar na linha, cara, meu Deus. Muito chato, né? Eu admiro muito quem tem essa destreza com a bola. Cara, o correr com a bola, sabe? Tu ir dando aquele toquezinho, levando a bola adiante. Eu nunca consegui fazer aquilo. Driblar essas coisas. E aí tu já se recolhia nos esportes coletivos. Daí eu era o cara que ia pra... Eu ia pra biblioteca. Daí eu lia livro e a professora pedia pra eu fazer resenhas de livros. Até que eles introduziram lá no colégio Eugênio Frantz, lá em Cerro Largo, a prática do xadrez. Aí eu fui pro xadrez, né, cara? Pra não ter que jogar futebol, vôlei, essas coisas. Eu gostava de jogar com os amigos, que era aquela coisa na rua ali, sem muito compromisso, ganhar ou perder, todo mundo se divertia. Agora na escola, daí sempre tinha aqueles alunos que jogavam muita bola, jogavam bem, e eles queriam... Sim. Tu pegou a febre do taco na rua? Não. Não? A gurizada jogava, mas eu nunca me senti muito atraído pelo Isso taco. é uma típica brincadeira de rua também, de algum período, né? Daí ela some de novo, quando vê, ela está de volta. Vamos lá, um pouco mais contextualiza esse mundo dos games, dos jogos, algo que atrai essa criançada. Eu escuto os meus... são filhos do meu sobrinho, né? Eu chamo de meus sobrinhos, mas eles não são. Minecraft. Do que a gente está falando? Essa gurizada que não larga o celular e está jogando. O que atrai tanto? Que eu tenho dificuldade porque... Eu não vou nem no futebol, esse que também praticamente está cada vez mais parecido, e tu escolhe o time que tu quer e faz a competição que tu quer. Seria o máximo, não é? Mas meu tempo já passou para isso, né? Por que atrai essa gurizada? Luiz, eu acho que é o seguinte, boa essa tua pergunta. Eu acho que a palavra-chave é imersão. Os videogames, a partir de, se não me engano, 2010, 2011, começaram a ser categorizados como hipermídia. Porque é aquela mídia onde tu interage junto, você não fica passivo. Eu vou te dizer que eu muito pouco, hoje em dia, eu assisto poucos filmes, poucas séries, porque eu fico inquieto de ficar sentado ali, passivo, só assistindo e não poder fazer nada. O videogame, ele te põe ali dentro, e aí tu pode tomar decisões, né? Existem esses jogos de RPG, de mundo aberto, que demoram centenas de horas para tu finalizar, que tem um monte de personagens com os quais tu interage, eles te dão missões para fazer, escolhas para tomar, e dependendo das escolhas que tu toma, o jogo vai ter diversos finais diferentes. É como ler um livro onde tu pode decidir o que fazer, entende? Boa Eu acho que esse é o grande atrativo, ele te põe dentro desse outro mundinho, onde tu não é só passivo e onde o gameplay não é linear. Não é aquele jogo como no Super... Claro que eu gosto muito de jogos lineares, mas antigamente era só isso. Era aquele joguinho que a fase só tinha um jeito de passar, né? E era aquilo. Hoje não. Hoje o jogo ele te joga num mundo tridimensional, imenso, e ali tu pode decidir o que tu quer fazer, a hora que tu quer fazer. Você é o protagonista, entende? Certo. Então é isso que deixa essa gurizada tão vidrada, né? Mas eles também gostam, por vezes, de xadrez, e isso é um barato, né? Sim, sim. Porque eu acho que está relacionado com esse pensamento estratégico. Porque tudo, no final das contas, é estratégia. Seja qual o jogo que tu for. Porque tem os jogos que são considerados o gênero estratégia mesmo, que são muito populares no esportes, como League of Legends, o Dota, esses jogos aí, Counter-Strike, é o jogo de tiro. Já ouvi esses nomes. Pois é, que são jogos de estratégia, que como é que é? Por exemplo, inclusive teve, eu acho que foi 2004, 2005, por aí, lembra da Gnomo Lan House? Aqui? Sim. Pois é, uma época, eu lembro que eles fizeram pelo menos uma competição de Counter-Strike e uma competição de Warcraft 3. E Warcraft é um jogo de estratégia, que como é que é? Cada jogador tem ele é responsável por uma base. Né? Tu tem aquela visão isométrica, a visão de cima do terreno, né? E aí tu tem que buscar recursos, por exemplo, minerar pedra, minerar madeira, essas coisas para construir a base, para construir os soldadinhos, para construir o tanque e atacar o outro. É estratégia, gerenciamento de recursos, e é tudo em tempo real. Tu tem que pensar, tomar decisões em tempo real, pensar à frente, assim como no xadrez, né? Certo. Bom, e aí tu dedica o que do teu dia para isso? Ultimamente eu dedico quando é possível, como eu te disse.
O simulador vai fazer um mês que eu não ligo, né? E aí depende da empolgação. Final de semana saiu um jogo novo, fiquei super empolgado, joguei bastante no final de semana. Certo. Né? Mas na maioria do tempo não, às vezes fico semanas, um mês sem jogar, sem encostar em jogo nenhum. Porque obviamente tem outras prioridades, né? Sim. Mas é uma coisa da qual eu não abro mão, definitivamente. Isso tudo começou quando? Cara, o meu primeiro contato com videogame eu acho que foi em 89. Morávamos em São Luís Gonzaga. E daí eu tinha eu não lembro o nome dele, coleguinha de tempo de segunda, terceira série, né? Eu tinha lá meus 5, 6 anos, e o irmão mais velho dele tinha um Atari, né? E eu lembro que era o Frog, né? O Frog era aquele joguinho do sapo que ele tem que atravessar a rua e coisa assim. Foi a primeira vez que eu vi um videogame e eu fiquei fascinado por aquilo. Assim como a primeira vez, eu sempre fui fascinado por instrumento musical também, cara. E isso foi antes ainda, nós morávamos em Cerro Largo, eu devia ter meus 4 anos, e um vizinho nosso, que era, eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele era conhecido pelo sobrenome Schutz, lá de Cerro Largo. Eu não sei se você chegou a conhecer, chegou a ouvir falar. Ele tinha loja de instrumentos depois. Certo. E ele tinha esse estúdio. Pelo que eu lembro, era ao lado da nossa casa. A lembrança que eu tenho, porque, né, meus 4 anos, sim, mas eu tenho essa lembrança de ter entrado lá uma vez com o pai e eu vi bateria, guitarra, tudo aquilo, eu fiquei fascinado com aquilo. E ali começou, cara. Dali eu nunca mais larguei de mão. Né? Tanto que eu acho que um ano depois a mãe me deu a guitarrinha de brinquedo, aquela da... Lembra dos brinquedos Gulliver? Para pular no sofá com aquela guitarrinha de plástico, cara. Nunca mais, né, cara? Sim, música. Sim. E videogame, mesma coisa. Certo. Né? Depois estava lá em Cerro Largo. O gigante que o diga, né? Quantas vezes foi me buscar no fliperama? Tinha os flipper. Pé da vida. O gigante tinha uma bicicleta, aquelas barras circulares. Pra quem não sabe, o gigante é o pai do Tiagão, né? O meu colega José Cláudio. Ele ia já sabia que estava lá, não precisava procurar. Não precisava procurar, estava no fliperama, certo? Aqueles de fichinha? Os de fichinha, claro. E não tiro a razão deles, né? Eu tinha meus 10, 11 anos e ao lado, só que pelo menos o dono do bar lá, ele tinha essa consciência, ele era um ambiente separado por parede. Porque do outro lado era o bar, tava os caras ali bebendo, tomando trago, jogando sinuca, jogando carta. Né? E a mãe pensava, o que tu vai dar no meio daqueles caras, daqueles bagaceiras? Mas não, o fliperama ficava ali no outro lado e era só a molecada que ficava ali, jogando, né? E daí era certo, assim, tardinha, olhava pela porta, tava o Zé Cláudio ali, chegando, de braço cruzado, na barra circular dele. E tu vidradão ali. E eu já baixava a cabeça, sentava na garupa da bike e nós ia pra casa. Levavam as mijadas do velho. Mas depois, que fascinava isso aí mesmo, né? Tiago, há pouco tu citou nomes de jogos, aí um desses deve ser o de tiro, né? O Counter-Strike. Eu queria trabalhar um pouco sobre esse assunto. Agora tivemos de novo uma invasão em escola com morte de professora e outros feridos, e aí há estudiosos que tratam desse assunto porque hoje tem uma realidade virtual muito próxima e que possa estar levando entre entre dezenas de fatores, né? Tu tem uma opinião sobre isso? Acha que... Eu era criança, meu pai não queria que eu brincasse com revólver, e eu queria ser um soldado. Eu ganhava de Natal uma granada, um capacete, cacetete, tudo que eu queria, andar aqui ao redor da quadra, aqui na José Bonifácio e da Álvaro Chaves, vestido de soldado, né? Pai não gostava de arma de pólvora, achava que aqueles revólver, aquilo levava... não sei usar um bodoque, né? Não me influenciou em nada. Leu sobre isso, tem uma opinião, acha que essa pergunta não foi tão boa? Não, eu acho essa pergunta excelente e eu tenho a minha opinião, sim, já formada há muitos anos, então, e vou compartilhar de algumas experiências pessoais. Tanto que, inclusive, quando eu prestei vestibular na FURG 2006, o tema da redação era esse. E eu pensei, agora deu no meu chão. Dominava o assunto. Era isso, era perguntando qual a sua opinião sobre esses jogos violentos e tal, se pode influenciar ou não. Sim. Eu acho, sinceramente, Luiz, que tem a ver, da cabeça da pessoa, sabe? Porque olha só, tu tocou nessa questão de arma. Cara, eu sou de 84, eu cresci vendo os filmes do Rambo,
Predador, Arnold Schwarzenegger, era só aqueles filmes, os caras com arma e tiro e granada, e eu tinha revolvinho de espoleta, essas coisas. Queria ser o Rambo na época. Lá em Cerro Largo, eu não sei se ainda existe essa época de caça, hoje a caça é totalmente proibida, eu não sei, né? Mas naquele tempo ainda tinha a época de caça. Sim. Meu pai, meu avô, os tios, no inverno, quando era época de caça, eles iam, eu ia junto, ia pro meio dos matos, né? O pai ensinou a usar a arma quando era criança, mas, cara, eu nunca tive a menor vontade de pegar a arma para fazer bobagem, sabe? Eu sabia onde estava, claro, era tudo registrado, eu não vou botar o gigante em maus lençóis agora. Sim. Era arma de caça, tudo registrado, que o pai hoje já não tem mais, porque era aquele hábito. Tu sabia onde estava e que não era para mexer. Eu sabia manusear, o pai me ensinava a manusear quando ia para as caçadas, dava um tiro numa lata enferrujada, alguma coisa assim, né? Tudo com o maior cuidado. E eu nunca tive a menor vontade de pegar a arma para brincar, para fazer para nada. Simplesmente é saber separar as coisas. Porque eu gosto de jogar esses jogos de tiro também, né? Porque ele te põe nessa, justamente, eu acho que é essa coisa assim, ó, é essa fuga da realidade. O jogo porque você não olha um filme de terror, você não lê um livro de terror, de guerra, onde você lê ou presencia na tela atrocidades fictícias, obviamente, né? No videogame é a mesma coisa, claro, tem o elemento que é você ali, você que está controlando o cara com a arma na mão, né? É uma sensação, eu não sei como descrever essa sensação, mas eu sei separar totalmente. Sim. No momento que eu tô ali, por mais estranho que possa ser para algumas pessoas, o cara se divertir dando tiro em zumbis ou coisa do tipo, é uma diversão dessa época, desses tempos. Entende? Mas no momento que eu desligo o videogame, aquilo acabou. Pois é. Mas tu começou respondendo que é da cabeça, né, de cada um. Então pega, né, uma gurizadinha ainda em formação, né, a parte do intelecto e se transformam aí nos monstrinhos, mas bom. Porque assim, ó, Luiz, para complementar, porque não é só a questão dos jogos de arma, porque isso acontece com jogos de corrida também. O cara joga ali um GTA, que tu sai atropelando gente, fazendo também horrores com o carro. Isso. Eles vão pro trânsito e querem aloprar também. Só que eu não. Tu me lembrou de uma, né? Tem esse, né? Tem que esse tu também. vai somando pontos a partir de não. Esse era o Carmageddon. Esse gerou bastante polêmica ali no final dos anos 90 também. Mas é que o GTA é assim, ó. Ele é um jogo que simula a vida numa cidade. Você pode fazer tudo certinho. Parar no sinal vermelho, etc, etc. Mas se você quiser, você pode atropelar as pessoas, pode fazer coisas horríveis, entende? Assim como tu assiste um episódio de Simpsons, que é considerado tragicômico, né? Tu olha ali, o cara sendo atropelado, caindo um piano na cabeça, tu acha tudo muito engraçado. E no videogame não deixa de ser. Repito, por mais estranho que possa parecer para algumas pessoas, por mais doentio que possa parecer. Isso. Mas eu acho que depende da cabeça da pessoa. É uma diversão, uma coisa... Mas você extravasa ali naquele momento, sim. Mas no mundo real sem condições, absolutamente. Mas tu acha que não pode passar desapercebido? Não, eu acho que tem que ter esse cuidado. Os setores educacionais de escolas têm que estar atentos a isso, pelo menos para entender e claro, ir em casa. Porque eu acho que tudo em doses seguras, né, e com conscientização. Tiago, faz amizade a partir dessas ligações com o jogo, nas corridas, ou tá correndo com um cara que não tem a menor ideia, ou tem um chat ali para ficar conversando? Como é que é isso, hein? Mais uma ótima pergunta. Puta, hoje eu fui bem, meu. Viu? A Rosana vai me dar um 8 hoje, porque... Só as boas hoje, Luiz. Cara, acho que terminaram também as minhas perguntas. Conta, Tiagão. Vamos começar falando da plataforma. Eu vou falar da plataforma mais popular do computador, que é a Steam, que seria vapor, faz alusão à máquina a vapor, que é semelhante à Netflix. Como é que é o Netflix? É uma plataforma onde se cria a tua conta, teu login, né, com teus dados, ali você loga, paga a mensalidade, assiste filmes. Eu não sei se o Netflix tem algum filme que você precisa pagar além da mensalidade. Não. Tá, mas no YouTube tem, por exemplo, né, às vezes tu quer alugar um filme, tu quer comprar. Isso. Assim. Tá. O Steam é mais ou menos isso, é uma plataforma onde se cria uma conta, você loga ali com o teu e-mail e ela é uma loja de jogos, né?
Tem alguns gratuitos, mas a grande maioria é para você comprar. Tu compra, ele vai ali para tua biblioteca, como se fosse a tua lista de filmes da Netflix, por assim dizer, né? Só que, além de ser só uma plataforma de venda, ele funciona como uma espécie de rede social. Porque em cada jogo tem a sua página oficial dentro daquela plataforma. Ali você vai ter um fórum de discussões, você vai ter a seção onde as pessoas upam seus vídeos jogando, suas fotos jogando, as pessoas conversam, tu adiciona amigos, tem o chatzinho como Messenger, né? Eu corri com, por exemplo, claro, na grande maioria das vezes eu estou correndo com gente desconhecida, né? Mas ali o próprio jogo dispõe de um chat. Você aperta, por exemplo, a tecla T no teu teclado, você digita ali, oi, tudo bem, boa noite para todos, boa corrida, tomem cuidado, coisa assim, né? Ou se o cara te bateu, fala, pô, cara, bateu, ou tu pede desculpa, seja o que for, tá aquele chat ali, os caras que se parabenizam no final da corrida, né? E já aparece o perfil dele ali, você pode clicar, adicionar como amigo. Tu faz amizades com pessoas desconhecidas, assim como tu pode convidar teus amigos, perguntou, cara, né, sempre não tem Steam, me adiciona lá na Steam, vamos jogar junto, vamos fazer isso daí. Né? Nessas que são competitivas mesmo, dessas provas, pode alguém assistir sem participar? Eu posso assistir uma corrida que tu participa? Mais uma ótima pergunta. Luiz, olha só, agora eu vou ter que apelar a minha colinha. Vai! Porque olha só, em questão de comparativos, 2017, o final de League of Legends deu-se no Estádio Nacional de Beijing, o mesmo que sediou as Olimpíadas de Verão 2008. Foram vendidos um total de 91 mil ingressos, além dos mais de 1 milhão de espectadores para assistir ao vivo? Para assistir ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Agora, olha só. Em contrapartida, no mesmo ano, a final do Super Bowl teve um público de apenas 70 mil pessoas, e a final da UEFA, né, vai, sacanagem, teve 66 mil espectadores. Isso. Então, o final do LoL teve mais espectadores físicos, mais ingressos vendidos do que essas duas outras competições. Que loucura. E além do 1 milhão assistindo online. Porque existe essa plataforma que é o Twitch, que é um YouTube. É um YouTube, só que é exclusivamente para jogos. Certo. É uma TV. TWITCH. Isso. Twitch. O Twitch. Tá. Lá você vai entrar, é só jogo, gente transmitindo jogo, essas partidas de esportes, eles transmitem. Na Coreia do Sul, eles têm 2 canais oficiais que passam na TV aberta esses jogos, né? Porque a Coreia do Sul é, como dizem, a meca dos esportes. Começou por lá? Eu não sei te dizer com certeza, mas é lá onde o cenário é mais forte, onde lá os atletas de esportes são tratados como profissionais, recebem salários milionários e patrocinadores, e eles têm essa rotina muito exaustiva, vamos dizer assim, né? Eles se dedicam integralmente à alta performance em jogos, né? Porque não basta só tu gostar muito já, porque eu mesmo, se eu me comparar aos melhores pilotos virtuais, eu tava há 2 anos atrás, eu estava em média de 4, 5 segundos mais lento do que os melhores. Hoje eu estou 2,300, 2 e pouquinho. Digamos que é 1 segundo por ano que eu melhoro os meus tempos de uma forma geral, dizendo assim, né? Se for ver, é bastante, mas não é tanto assim. 2 segundos atrás dos melhores. Porra! Numa corrida de Fórmula 1, 2 segundos é uma... conta muito. Se a cada volta tu é 2 segundos mais lento do que o mais rápido, ao final de 50 voltas, faz a conta quanto atrás tu vai estar. Por isso que as corridas são longas, é para testar essa resistência, esse foco. E isso que eu acho um dos baratos dessas corridas online, é tu ficar ali no foco e nesse desempenho assim bom, que é constante, porque muita corrida, eu vou dizer assim, isso eu posso dizer de forma muito humilde, mas eu posso não ser o mais rápido, mas na grande maioria das corridas eu sou o mais consistente. O cara que fez a pole, ele fez 1,5 segundos mais rápido do que eu. Super rápido, uma qualificação é uma coisa, outra coisa é depois todos os carros na pista e tu manter esse tempo bom sem encostar em ninguém fazendo, porque existe uma etiqueta de corrida, né? Coisas que você não pode fazer para ter um jogo limpo. E daí esse cara, quando vê esse cara super rápido, na segunda ou terceira volta ele roda, ele está sempre puxando demais o limite. Eu sei qual é o meu limite, eu não puxo muito além dele, às vezes um pouquinho,
né, para não correr esse risco. E tem os caras que não, eles são muito afobados, eles são rápidos na qualificação, mas na hora da corrida ele quer ainda manter aquele ritmo super. O ritmo de qualificação é sempre diferente do ritmo da corrida. Certo. Né? E daí o cara ali, primeira volta, ele vazou para a caixa de brita, já ficou lá para trás. Acontece isso com 2, 3 pilotos por corrida, e nisso aí o cara já ganha algumas posições. Sim. Só por me manter consistente. Tu falou antes do GP da Bélgica, né? Spa-Francorchamps. Qual é o teu preferido? Pergunta difícil. Spa... Monza. Monza... eu queria correr em Monza, são das cara. mais populares. Cara, assim, ó, tu entrar... Né, porque existem os serviços de corrida online, onde tu se inscreve, tem corridas agendadas. Tu pode, por exemplo, uma das que eu participo é o Sim Racing System. Né? Ele é um serviço que vincula ao jogo o teu login daquela conta ao teu jogo, e essa agenda de eventos abre no menu do teu jogo. Por exemplo, digamos 6 da tarde vai ter uma corrida GT3 em Monza, em 30 minutos. Né? Eu posso fazer minha inscrição agora. Eu vou estar lá inscrito, às 6 horas eu ligo o jogo, entro, vai estar tudo pronto para eu entrar na corrida, entende? E daí tem os circuitos mais populares. Obviamente, Spa-Francorchamps sempre tem corrida online, sempre que tu entrar, porque o próprio jogo disponibiliza, tem os seus próprios servidores abertos. Tu pode criar um fechado com senha, convidar só teus amigos para jogar, mas a grande maioria são esses lobbies abertos, públicos, né? Que o pessoal vai lá, eu abro o jogo, crio um lobby para 30 pilotos, deixo ali aberto, começa a entrar gente, quando já tem uns 10 ali eu dou início. E daí, digamos, 15 minutos de qualificação, depois 30 minutos de corrida. Naqueles 15 minutos da quali pode continuar entrando gente. Está correndo o tempo, está entrando gente. Né? E aí tu tem os mais populares sempre Monza, Spa, que mais? Silverstone. Esses assim da Fórmula 1. Sim. Agora, tu perguntar o meu favorito, é difícil. Onde é que tu te dá melhor? Eu posso te listar pelo menos uns 3 que são os meus favoritos. Spa é uma, obviamente, Spa-Francorchamps. Kyalami, que é o circuito da África do Sul, acho magnífico, e Mount Panorama, na Austrália. O da África, esse tem longas retas, não tem? Não é esse? Ele era a versão dos anos 70. Eles modificaram, remodelaram ela, agora ela não tem essa reta tão grande assim. Mais. Mas o que eu gosto de pista que tem nivelação, que sobe e desce. Por exemplo, Silverstone, o pessoal gosta muito, mas eu não gosto, porque ela é plana. É uma pista plana, eu acho meio sem graça. Apesar de eu gostar de outras pistas planas, mas Silverstone não me atrai muito. Eu gosto daquela pista que tem ondulação, que tem o ângulo de curva, que tem curva cega. Curva cega. E coincidentemente parece que os britânicos gostam muito disso. Porque tu tem Alton Park, qual é a outra? Brands Hatch, das minhas favoritas também. E a própria Silverstone. Tem muita curva cega. Os britânicos, eu acho que eles gostam disso nos circuitos que eles projetam. E quando tu vai ver uma corrida daí na TV, é exatamente aquilo. Sim, agora eu lembrei de um ponto muito importante. Sabe o que torna também, hoje em dia, nesses últimos anos, circuitos muito fiéis aos reais, porque ele é escaneado a laser. Os caras vão com um carro, ele tem uma barra cheia de sensores laser, tipo uma colheitadeira. Ele vai andando pelo circuito e aquele laser vai escaneando e depois manda o modelo tridimensional para o motor do jogo. Então tu tem as mínimas ondulações e tu vai sentir tudo. Tá, agora eu acho que eu lembrei de um assunto que eu não concluí no início, que era o do force feedback. Porque os primeiros volantes que surgiram nos anos 94, ele era simplesmente um volante ligado a um sensor, um controlador, mas ele tinha, é engraçado que ele tinha essas borrachinhas de dinheiro, sabe, por dentro, afixada nos lados do eixo, e quando tu puxava ele para um lado, ele voltava para o centro sozinho, graças àquela borracha. Mas era meramente isso. O que é o force feedback? A partir desses parâmetros de física que o jogo processa em tempo real, ele manda de volta tudo que seria transmitido, porque no teu volante do teu carro, tu sente quando tu passa num buraco, quando tu tá numa curva de alta velocidade, tu sente que ele pesa mais pro lado oposto, todo esse tipo de coisa. E isso agora, nos volantes modernos, é transmitido pro volante. Tudo isso. Tem como comprar um volante assim, ou são só jogos que tem nos antigos fliperamas, nas casas de jogos? Não, inclusive eu tenho um. Os caras, hoje a indústria disso daí, porque foi assim, o primeiro volante com force feedback em 1997, eu acho, da Microsoft. Aí depois, a partir disso, eu tenho uma listinha aqui,
os Logitech, porque a gente tem 3 marcas que são os principais fabricantes. Eu fiz aqui uma breve linha do tempo. O primeiro volante criado para jogar foi o Thrustmaster Formula T1, 1994. Esse que era só a carcaça de plástico com as borrachinhas, era só para tu não jogar no joystick, para tu jogar num volante, né? Agora, em 1997, vem o primeiro volante com esse force feedback, porque dentro da caixa, da base do volante, tem motores, né, com um chip, como que ele processa, ele recebe toda essa informação do simulador, né, e reproduz as trepidações, ele puxa para o lado oposto, ele faz tudo. Quando você freia, como eu dizia antes, quando tu está em alta velocidade e tu freia o carro, o que acontece? Todo o peso vem para frente, e esse peso ele pressiona as rodas frontais contra o asfalto, consequentemente o volante fica mais pesado. Então tu está vindo aqui sentindo uma certa tensão, tu vai entrar na curva, tu freia, automaticamente o volante já fica pesado. Tu sente que as rodas estão sendo mais pressionadas contra o asfalto, sabe? Aí retomando, a gente tem Microsoft. Aí no ano seguinte, 1998, nós temos a Fanatec da Alemanha, que hoje é considerado um dos maiores fabricantes de volantes de alta performance, né? Eles lançaram esse Le Mans Wheel 1998, que já tinha um force feedback. Aí a Logitech chega em 98 também. A Logitech que é da Áustria, diga-se de passagem, né? Que eles lançaram o Logitech Wingman Formula Force. Tá. Aí a terceira marca, uma das mais populares, a Thrustmaster, que é dos Estados Unidos, se não me engano. Em 99 eles lançam esse volante deles com a primeira réplica de um volante real da Ferrari 360. Né? E a Thrustmaster é das que mais faz isso, seguido da Fanatec. E hoje em dia chegou num nível onde os volantes, tu usa o mesmo volante do carro de corrida real. Ele tem o Quick Release, aquele encaixe do carro de corrida, que tu tira o volante rápido assim. Sim. É tudo igual, tudo idêntico. Com motores que chegam até 20, 25 Nm, que seria uma força de 2,5 kg no teu braço, sabe? Esses volantes mais fortes, quando tu, por exemplo, tu bate o carro no simulador, que vai torcer a roda, vai forçar tu tem que até soltar ele, porque é capaz de tu lesionar o teu braço, de tão forte que ele puxa, entende? Entendi. E os caras hoje comercializam o equipamento completo, o cockpit, você monta o volante com os pedais, com o banco, concha do carro de corrida. Tem ideia de valores disso? Olha, o investimento mínimo hoje em dia seria em torno de uns 5 mil reais para tu comprar um volante da Logitech com force feedback e um cockpit, que eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu acho que vale a pena por ser um fabricante brasileiro do Paraná, a Extreme Sim Racing. Eles fabricam cockpits, suportes para volante de altíssima qualidade. É uma coisa assim, um orgulho nacional, vamos dizer assim, né? Que bacana. Tiago, tem alguma ideia de quantos usuários, competidores tem na cidade, aqui na vizinhança? Tem algum grupo local que se reúne, vocês saem para conversar sobre isso, ou é muita gente só de fora e aqui nenhuma relação? Não, como eu te disse no início, que esse episódio do Tempo Todo sirva como um apelo aí para ver se surge alguém, que eu acredito que tenha, pessoal que corre online, mas eu não conheço, daqui da cidade eu não conheço ninguém. Tu vê. Né? Eu converso com meus amigos que foram colegas da universidade, que estão em outras cidades, a gente conversa sobre automobilismo, sobre simulação, a gente corre junto às vezes, mas a grande maioria das outras pessoas com quem eu corro são do exterior. Né? Pessoal da Europa, seja de onde for, de todo lugar do mundo. O legal desses jogos é que quando tu entra, por exemplo, tu entra numa sala, tá rolando uma corrida ali, tem 10, 15 caras na pista, aparece o nome dele e a bandeirinha do país onde ele é. Que bacana. E daí tu vê, às vezes tem vários brasileiros, agora assim, é de longe, os espanhóis, o que tem de espanhol nas simulações, são apaixonados. É isso, Eu acho que é isso, o automobilismo na Espanha. Espanhóis. Eu vejo direto. Claro, pessoal, americano não muito, agora ingleses, franceses, espanhóis, é o que mais dá. Uma disputa planetária aí. Alexandre, tem alguma pergunta? Ale? Não? Mas curtiu também? Vai nessa? Não joga muito, vê? Que eu fico imaginando a faixa etária, não é? Ótimo ponto também. Cara, a faixa etária vai desde crianças de 10, 11 anos até... Esses dias eu até mostrei para Rosana, tem um evento, porque assim,
Hoje em dia eu assisto corridas Tentou virtuais. convencer ela também. Não, mas era para familiarizar com o assunto, né? Só falta ela começar a pintar agora também, só em tela virtual. Já faz, claro. Diga. Do que eu estava falando mesmo? Da faixa etária. Ah, sim, eu vou cortar isso, fica tranquilo. Assim, ó, eu assisto muita corrida virtual pelo YouTube, porque tem canais patrocinados desses eventos oficiais todo dia. Dependendo do canal que tu segue, são eventos diários. E aí tem pessoal de toda a faixa etária, e eu achei curioso, achei muito legal esses dias, um evento que estava rolando de simulação só com pilotos de 60 anos ou mais. Pô, então, que bacana. Pessoal de todo tipo de faixa etária. O cara já está aposentado lá, curtindo a vida e tem o que fazer. Esse não pode dizer que chata que tá a minha vida, ele curte, né? Porque o automobilismo é sempre um desejo, né? Quem não quis sair para a estrada e pisar fundo e essa coisa toda. E inclusive eu aproveito para falar, o simulador ele tem pontos muito positivos que às vezes as pessoas não se dão conta, porque olha só, com o avanço, quanto mais realístico fica os pilotos de Fórmula 1, de todas as categorias reais, da Fórmula 1 a maioria, porque são uma gurizada de 20 e poucos anos, né? O Max Verstappen tem 24, eu acho 25, eles estão todos nessa faixa. Então eles são caras mais jovens do que eu, com a mesma trajetória de paixão por videogames, jogaram os mesmos jogos, tem simuladores em casa, né? Um dos vídeos que eu te enviei para se familiarizar com esse assunto era aquele de por que o Max Verstappen é um gênio do... O Max Verstappen está atualmente no top 13 pilotos virtuais do mundo. Ele é o atual campeão mundial da Fórmula 1 e ele está no top 3 dos simuladores. Ele é um cara que passa o dia inteiro no simulador. Sim. Ele tem inclusive um simulador no avião particular dele. Quando ele está viajando de um país para outro, ele está jogando no avião. Entende? Certo. Tiagão. Evolução da espécie, muito melhor que o pai dele. Tiago Teubal, nosso Tiagão, piloto virtual, aqui na entrevista da semana. A gente se desafiando, é provocada por essa gurizada. A gente se segue em contato, curtam, compartilhem. Esse aqui vai render, tem várias imagens também sendo aqui inseridas para a gente poder se inserir melhor nesse assunto. Cuidem-se bem, até a próxima.